Boa noite a todos. Eu sou Luiz Augusto Tuto, professor da PUC, e quem, em nome da reitoria da PUC, acolheu o evento de lançamento do Resgatar o Brasil. A gente vai ter uma mesa aqui com alguns dos autores, mediada pelo Renato Rovai, que vai fazer as apresentações devidamente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas. A gente está com um problema importante na universidade, relativo a uma proposta da nossa mantenedora em relação à mudança dos estatutos, e nesse dia e nesse horário foi marcada uma assembleia de estudantes e professores, que está cheia, então os nossos estudantes, os nossos professores não estão aqui hoje por conta dessa atividade. Então, a Boitempo e a Contracorrente, que estão unidas aí nessa publicação, a Boitempo vai ter uma palavrinha aqui, e, imediatamente, a gente vai passar ao debate com os autores que estão aqui presentes. Alguns dos autores que gostariam de estar conosco aqui não estão, porque estão fora do Brasil ou fora de São Paulo, caso do professor Ladislau Dobor, que hoje está recebendo um prêmio em Rondônia, então não pôde estar aqui hoje conosco, e o professor Rafael Valim, também professor da PUC, que é um dos organizadores, mas que é professor convidado neste momento em Manchester, na Inglaterra. Então, também não pode estar conosco hoje. Está com o Maringoni, com o Gessé, com o André e o Renato, que são autores, e o Renato que vai mediar o debate, ok? Cadê o Olívio? Olívio da Boitempo. Olá a todos e a todas, boa noite. É um prazer estar aqui representando a Boitempo. Bem, a gente vai dar início ao debate. Queria chamar os participantes, por favor, venham à mesa. Gessé, André, o Maringoni. E, para fazer a mediação, vai estar aqui o grande Rovai, desculpa. Ao final, a gente vai fazer alguns sorteios, tá legal? Então, fiquem até o final, aí vocês vão ganhar uns livrinhos, se der tudo certo. Tá? O Rovai que vai fazer a mediação. Então, é isso. Obrigado a todos pela participação e uma boa palestra. Isso aqui tá ligado? Alô, alô? Tá ligado, né? Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui na PUC sempre. A convite da Boitempo e da Contracorrente, melhor ainda. Bom, o livro está aqui comigo, Resgatar o Brasil, acho que está à venda também aqui na entrada, né? Eu acho que assim, a mesa dispensa apresentações, mas rapidamente aqui, o Gessé, que é doutor em Sociologia, atualmente dá aula na Federal ABC, né, Gessé? Foi presidente do IPE, autor de diversos livros, aí, alguns best-sellers. O Maringoni, que é meu amigo, em primeiro lugar, e também é professor da UF. Aliás, a UFABC ocupou a PUC hoje. Professor também da UFABC, tem um dos últimos livros dele, é Os 5.000 Dias do Governo Lula, se não me falha a memória. Uhum. E o Maringoni tem uma trajetória longa. E o André Horta, que é filósofo de formação e atualmente, a gente está conversando ali, está na Secretaria de Finanças do Rio Grande do Norte. A gente fez um combinado aqui de tentar ser mais breve, até para que as salas, sendo concisas, pelo menos abram para algumas perguntas no final. E eu começo, então, aqui pela ponta esquerda, do meu lado esquerdo, Maringoni, para a gente abrir esse papo. Assim, estamos transmitindo pelo site da Revista Fórum, né? E então queria... Você empresta livros? Claro, queria mandar uma saudação aí para todos que estão acompanhando a gente na Fórum e aproveitar para os internautas da Fórum mostrar aqui o livro, que é organizado pelo Gessé e pelo Rafael Valim, que não pôde estar presente, que foi, aliás, vítima de uma ação terrível da Lava Jato, faço questão de dizer isso aqui, há um tempo atrás. Então, os leitores, as pessoas que estão acompanhando pela Fórum, se quiserem comprar, eu acho que encontram no site da Boitempo já à venda. Maringoni, contigo. Bom, boa noite a todas e todas. Eu vou procurar aqui ser breve, bastante. Eu não sou organizador do livro, o Gessé é um dos organizadores, mas eu vou fazer uma apresentação breve do que é o propósito do livro.
esse livro é um livro de intervenção imediata nessa conjuntura, mas ele não é um livro que trata da situação imediata, não é um livro jornalístico. Ele busca, são 7 autores, né, como o Renato falou, o André Horta, o Gessé, o Ladislau, o Nassif, a Maria Lúcia Fatorelli, o Rafael Valim e eu, procura tocar alguns pontos essenciais do grande debate nacional que está em pauta, em escolha nessas eleições. Ele não é um livro sobre as eleições, ele vai além disso, mas ele busca captar algumas questões no terreno político, econômico, social e de relações internacionais dessa difícil crise que nós estamos vivendo, no plano econômico, a mais profunda da República, se a gente for medir a crise quantitativamente pela profundidade da redução do produto interno bruto. E ele busca pegar também o aspecto que o Nassif pega, a questão da mídia, quer dizer, o papel da mídia na disputa por hegemonia extremamente assimétrica que a gente tem no Brasil hoje. O que eu escrevi no livro foi a parte de relações internacionais. Eu coloco aqui como o viralatismo em marcha. O golpe visa redefinir o lugar do Brasil no mundo. O que eu acho disso? O golpe tem um propósito, ele não é só um golpe, o golpe de 2016, ele ataca uma série de prerrogativas que estavam firmadas na Constituição de 1988, uma série de direitos. Dentro dela, o maior ataque feito, a maior intervenção feita à Constituição é a Emenda 95, que congela o orçamento por 20 anos. Então, você nem sequer o crescimento vegetativo da população pode ser atendido no novo orçamento, quanto mais a expansão de serviços, a expansão de produtos públicos, a expansão do investimento para alavancar o desenvolvimento. A reforma trabalhista, que não diz respeito somente a mudanças na CLT, mas ela muda a relação entre as classes sociais no país, porque você desformaliza o mercado de trabalho, você descontrata o mercado de trabalho e você coloca uma nova situação de total informalidade, ou seja, de assimetria ainda maior, de uma preponderância maior do empresariado, dos patrões sobre os trabalhadores. A informalização desorganiza algo que tinha sido pactuado pela CLT em 1943, mas cujas demandas vêm desde o início do século XX, com um ponto importante, a greve de 1917, que tinha como uma de suas reivindicações centrais a jornada de 8 horas de trabalho, férias, uma série de direitos de saúde, uma série de direitos para a mulher trabalhadora. Isso é quebrado. E isso é quebrado na Constituição de 88, a destinação de recursos para áreas que estavam carimbados, recursos que estavam especialmente para educação e saúde, que tinha um percentual definido na Constituição de 88, mas isso era uma característica que vinha da Constituição de 1934, que já definia um montante, um percentual da receita líquida da arrecadação anual destinada para a educação. Isso se quebra. No meu capítulo, eu busco explicar por que isso está acontecendo. Quer dizer, é por maldade? É por uma questão moral? Essa gente é uma gente que quer acabar com a vida do povo brasileiro, para usar uma palavra elegante, ferrar o povo brasileiro? Ou essa gente tem algum projeto em mente? Existe um projeto em mente, e esse projeto é recolocar o país no mundo, ou, usando aquela linguagem de locutor de aeroporto, reposicionar o país no mundo, né? Quem viaja sabe essa história, né? O avião que estaria, a aeronave que estaria no portão 16 foi reposicionado para o portão 53. Então, você reposiciona o país no mundo, e esse reposicionamento no país do mundo está recolocando o Brasil, está encaixando o Brasil numa nova divisão internacional do trabalho. Ou seja, nós estamos tendo um papel diferente no mercado mundial do que o que a gente ocupava até aqui. A gente está tendo uma mudança tectônica, uma mudança profunda na produção mundial. Nós saímos, o Brasil, a partir de 1930, isso todo mundo sabe, deixou de ser uma imensa fazenda de café e, em 50 anos, graças a investimentos maciços do Estado brasileiro, graças a um planejamento que houve na economia brasileira, especialmente entre 1930 e 1900
1964, e depois, a partir dos anos 70 até os anos 80, o país passou um país industrializado, de renda média, mas, mais do que tudo, nós fomos o único país do sul do mundo, o único país do mundo capitalista, ao sul do mundo, que tinha os 3 departamentos da indústria. Quer dizer, nós tínhamos a cadeia produtiva completa da indústria aqui. A indústria de bens leves, que é a indústria de tecido, indústria de vidro, indústria de cimento, indústria de bens muito básicos, de muito baixo valor agregado, muito baixa tecnologia empregada na construção dessas mercadorias. Depois, a partir de 1930 até 1970, a gente internalizou toda uma cadeia de produtos duráveis, de eletrodomésticos, de bens duráveis, automóveis. E, a partir dos anos 70, nós tivemos aqui dentro algo que nenhum outro país do terceiro mundo, mas nenhum, teve, que é a indústria de bens de produção, as máquinas que produzem máquinas. Qual é o reposicionamento que está acontecendo? O golpe é uma espécie de falência do desenvolvimentismo, falência da possibilidade de você dar o salto de um país de renda média, um país industrializado, para um país de indústria de alta tecnologia. Esse espaço foi perdido, já vinha sendo perdido com o ascenso do neoliberalismo a partir do começo dos anos 80, mas o golpe sacramenta o seguinte: nós estamos tendo na indústria, na produção, um aumento brutal da produtividade pelo avanço da tecnologia na fábrica, que é a indústria 4.0. Você, cada vez mais, tem empresas que prescindem do emprego da força de trabalho. Você passa a ter máquinas que fazem o trabalho que era humano, como sempre foram nas revoluções tecnológicas, mas essa aprofunda isso. Basta dizer que a gente tem aqui, antes da indústria 4.0, a gente tinha, no ABC Paulista, por exemplo, em 1980, 300 mil trabalhadores na indústria automobilística e nas suas correlatas, produzindo algo como 500 a 600 mil automóveis por ano. Você tem hoje 90 mil trabalhadores produzindo 3 milhões de automóveis por ano, que é uma coisa incrível. Parte disso para o mercado externo, 600 mil absorvidos aqui dentro. A indústria 4.0 muda o tipo de inserção que você tem no mundo pelo seguinte: essas empresas estrangeiras vinham para o Brasil a partir dos anos 30, mas mais acentuadamente a partir dos anos 50, a Volkswagen, a Ford, a General Motors, a Philips, a Philco, as empresas de eletroeletrônicos, em busca de redução de custo de produção que elas não conseguiam ter nos seus países. Então, elas tinham aqui redução de custos, terreno de graça, energia muito barata, transporte muito barato para o porto de exportação em Santos, por isso elas estavam no ABC Paulista, mas, especialmente, um custo muito baixo da força de trabalho. O salário do trabalhador brasileiro era de 3 a 6 vezes mais baixo, na média, do que um trabalhador alemão na Volkswagen. Então, era muito vantagem essas empresas virem aqui para dentro. Quando você não consegue mais comprimir determinados custos, com a privatização dos anos 90, o preço da energia explodiu e hoje é um dos mais caros do mundo. Então, energia não é mais um diferencial para você instalar uma indústria aqui. Preço de comunicações, com a privatização aconteceu a mesma coisa. E o preço, o único diferencial que é possível você achatar mais aqui ainda, é o preço da força de trabalho. Só que o preço da força de trabalho nas indústrias de alta tecnologia não tem mais esse diferencial, não é mais uma vantagem, para usar uma linguagem ricardiana, não é mais uma vantagem comparativa, porque por conta da extrema automação das empresas no primeiro mundo, nos países ricos. Então, a maneira que você tem de atrair empresas é atrair empresas de segunda linha, empresas que usam intenso uso da força de trabalho, são empresas de material esportivo, empresas têxteis, empresas de calçados, empresas extrativas de mineração na área de extração, seja de minérios, tal, empresas petrolíferas. Aqui você tem um diferencial petrolífero com o pré-sal, mas você tem empresas de extenso uso da força de trabalho e de uso de baixa tecnologia. Para fazer isso, para você baratear ainda mais e atrair essas empresas de segunda linha, você tem que sacramentar na legislação esse arroxo salarial constante, permanente. Por isso, você faz uma reforma trabalhista, como primeiro passo, que é o que foi feito.
e você desonera o trabalho de maneira indireta, quebrando os serviços públicos que são usados pelos trabalhadores. Você quebra o SUS, você quebra a educação através da emenda 95. Então, você vai arrochando não por maldade, mas por uma extrema competição mundial. Não é à toa, isso não é uma originalidade brasileira. Há um levantamento da OIT, que foi feito há 2 anos, de que, entre 2008 e 2014, 110 países do mundo fizeram reformas trabalhistas para desregulamentar o trabalho e para conseguir reduzir o valor dos salários, conseguir reduzir o preço da força de trabalho, reduzindo os salários, tirando direitos, para que essa competição seja feita de forma rebaixada. Então, o Brasil deixa de ter competitivo em alta tecnologia e passa a ser competitivo no arroz salarial. Eu vou terminando por aqui, eu não quero me alongar demais, mas eu quero dizer que, se a gente não olha essa reinserção no mercado mundial do ponto de vista do fator trabalho, a gente vai ver em torno de tudo. Quer dizer, as relações internacionais do país envolvem uma gama complexa de variáveis, mas o centro dela é como é que eu vou competir com um salário mais achatado. E aí eu vou competir com Bangladesh, eu vou competir com os países que têm regras muito pouco definidas para a proteção do trabalho. E é nisso que esse recuo todo é feito. Essa série de reformas do governo Temer visa reduzir esse custo, reduzir a máquina pública e recolocar o país no mercado mundial. Para isso vale derrubar uma presidente, dar um golpe de Estado, você exacerbar o monopólio das comunicações para convencer as pessoas de que é bom ter essa reforma trabalhista, de que é bom você privatizar as empresas de alta tecnologia, porque elas não são mais competitivas na linguagem desse. Para que ter Embraer se a gente vai ter a Boeing? Para que ter a Petrobras se a gente pode chamar a Shell, a Exxon, as estatais chinesas? Para que manter as empresas de energia se a gente pode vender para a China? E nessa cadeia de desconstrução, para que ter universidade pública que vai formar engenheiro aeroespacial, que vai formar técnicos de ponta, se os pacotes virão prontos? A gente precisa ter o NIPS, precisamos ter faculdades aí, universidades que treinam, que adestram mão de obra para trabalhar nas empresas de segunda linha e no setor de serviços, que não vai empregar grande tecnologia, a não ser fazer contabilidade, entrada e saída, operações muito mais simples. Então, essa falência do desenvolvimentismo que o golpe se coloca, que ele é caudatário disso, tem como centro a desvalorização do trabalho. Uma única linha. Isso não é para a gente ficar desesperançado, isso é para a gente saber o tamanho do trabalho adiante. Agora a gente tem uma primeira grande chance de impedir que esse projeto se concretize de maneira completa com as eleições. Cada vez mais se define aí, com nuance e tal, 2 projetos. O projeto da destruição e o projeto da gente tentar reerguer, que não vai ser fácil. Mas existe saída. Eu detesto quando eu vou assistir alguém falar, me pinta um cenário catastrófico e eu saio da palestra, da locução, pior do que quando entrei. Não, a gente tem que falar, eu tenho esse monstro na minha frente, mas ele tem um ponto débil, ele tem uma criptonita que eu posso, ele tem um calcanhar de Aquiles qualquer que a gente pode começar a virar o jogo agora, daqui a 3 semanas. Obrigado, gente. Muito obrigado, Maringoni. Passar a palavra aqui para o André, que está à minha direita, não necessariamente à direita. Obrigado. Alô? Alô? Estão ouvindo aí? Obrigado, Renato. Saudar aqui o Gessé, o Maringoni. Esse projeto tão bacana que ficou esse livro. Fui convidado pelo professor Gessé para poder tratar do tema tributário. Tributo não é fácil de conversar na esfera pública, porque ele tem muita abstração, né, como tema, e a natureza desse assunto ela é profundamente analítica, ela é profundamente capilarizada. E o projeto era escrever até 20 páginas, 19 escrevi, né? Então, como tratar de um tema que é tão capilarizado, de forma tão rápida, e na questão das eleições, na questão pública, né, onde é que a gente pode sensibilizar o leitor, sensibilizar o cidadão com esse tema.
quero dizer que eu tenho que descartar quase toda a temática. Tá? Sonegação, que é o que você mais lembra quando você fala de tributo. Né? Sonegação no Brasil é um levantamento, evidentemente, né? Igual da corrupção também, mas a sonegação no Brasil é 7 vezes, se estima, maior do que a corrupção. Se você juntar economicamente um do lado do outro, a corrupção não é um problema econômico, porque você tem um problema que é 7 vezes maior do que ela. Né? E, para você dá uma espécie de... Você cria uma loucura social em torno do assunto que é economicamente menos relevante, e o outro, que é economicamente mais relevante, há quase uma leniência, quase que se diz que é defesa pessoal. Na sonegação é defesa pessoal. Quando é exatamente a mesma coisa. Né? Você tem aqui um dinheiro que não foi recolhido ainda e é privatizado criminosamente, um dinheiro público que não foi recolhido ainda e é privatizado criminosamente, chama-se sonegação. Passou pelo Banco do Brasil, entrou no Estado, esse mesmo dinheiro, essa mesma moeda, se um processo, sei lá, licitatório, criminoso, aí se chama corrupção. Mas não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Né? É só você passou pelo banco, você não passou pelo banco. Tá? Então, essa apropriação pública, ela existe muito moralismo, onde ela é economicamente menos relevante, e existe uma completa leniência, onde ela é profundamente relevante. Eu, inclusive, tinha até escrito sobre isso, professor Jessé, mas a gente botou 19 páginas, não dava. No final, tive que tirar todinho, porque senão não fechava as 19, né? Para a gente fazer por lá. Mas, bom, esse é um dos temas, é um tema de interesse e é um dos temas extremamente ideologizado da área tributária. A gente pode falar sobre baixa eficiência dos benefícios fiscais, né? Porque se dá benefícios fiscais genéricos, termina enriquecendo mais o andar de cima do que o de baixo. Né? A gente pode dar o benefício diretamente para a população, isso dá um efeito de demanda muito melhor, para a economia muito mais saudável. Tem questão de paraíso fiscal, tem guerra fiscal, que é a competitividade fiscal desregulada. Tem a burocracia brasileira, né, que é uma burocracia derivada do formato de impostos que nós adotamos, né, que é algo que vem do próprio formato conservador que montamos a nossa estrutura tributária. Por isso que ela tem que ser tão burocrática, né? Existe uma razão interna dela. Bom, mas todos esses temas eles estão sendo muito bem tratados por um projeto belíssimo que foi desenvolvido esse ano, chamado Reforma Tributária Solidária. Inclusive, o livro que trata disso é um livro que pode ser adquirido gratuitamente, pode ser baixado em PDF. Tu põe Reforma Tributária Solidária e está lá o site, baixa em casa. Tem para vender, mas tem também para adquirir gratuitamente, querendo. E, você veja, para você desenvolver aqui os princípios e diretrizes da reforma tributária, o livro, que é um livro grande, um livro de folha maior, né, formato A4, tem mais de 800 páginas. Então, você veja como esse assunto é extenso. Né? Inclusive, o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, que está aqui presente, agradecer a presença, professor, é o coordenador, inclusive, desse projeto, que eu também tive orgulho de fazer parte, de compor com um artigo sobre federalismo fiscal. Tem artigos sobre todos os assuntos tributários, sobre todos esses que eu falei, e mais alguns. Mas eu sou secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte, e essa atividade leva a um diálogo público, um constante diálogo público. Então, uma vez, logo no início do trabalho, quando eu fui para uma rádio comunitária, e as coisas se ajeitando na rádio ainda, né? E quando cheguei lá, nem pauta tinha o sujeito, né? E perguntava arrecadação, está crescendo a arrecadação? Aí eu disse, tá. Aí ele falou, fale aí sobre impostos. Imagina, falar sobre impostos na rádio e no programa de manhã. Você não tem como... O que você vai falar? O que você vai escolher para falar? Você, rapaz, genericamente, né? Fale sobre impostos. Bacana isso. Aí, bom, eu disse, olha, se eu fosse falar um tema só, se eu fosse escolher um tema só, que é um tema, inclusive, central no projeto de Reforma Tributária Solidária, eu queria te falar sobre... Deixa eu lhe dizer, o seu público vai gostar disso. Eu vou te falar sobre regressividade tributária. Eu vou dizer o que é isso. No Brasil, não sei se você sabe disso, no Brasil, pobre paga muito imposto e rico paga pouco imposto. Aí o cara fala, não, gostei, vamos por aí. Aí, bom, quem ganha no Brasil até 2 salários mínimos tem uma carga tributária que é quase a metade do que ele ganha. Um dia desses, nesses levantamentos aí policiais, eu vi um sujeito, um bilionário, né? E o processo dele ficou público. Tive curiosidade de ir lá ver o imposto de renda dele, que estava lá exposto. Eu fui ver qual é a carga tributária efetiva desse sujeito, desse bilionário. A carga tributária efetiva dele era de 6% do imposto de renda. De 6%. Quanto mais rico você for, quase que vai sumindo a tributação. Né? Então, esse modelo
esse modelo tributário extremamente conservador, né, que nós temos, é um assunto que é bacana de se conversar com a sociedade, porque ele é de fácil compreensão. Você se comove rapidamente com o absurdo, né, que é esse formato de sistema tributário que nós temos, e ele agrega também pelo sentimento que todos, ao ouvir isso, desenvolvemos de justiça fiscal, né, de enfrentar essa injustiça fiscal. Mas algo que se segue a isso também, já nesse caminho ideologizado, que a ideia é que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, né? Uma outra notícia sobre isso é que não se sabe que os países que têm carga tributária mais alta são os países mais desenvolvidos. Se você colocar isso num gráfico, carga tributária per capita, né, versus IDH versus desenvolvimento, entre dois eixos de abscissa, isso é um ascendente, é diretamente proporcional. Claro que você tem pontos fora da reta, né? Emirados Árabes, né? É montado no poço de petróleo, não precisa tanta solidariedade fiscal para tocar a sociedade, né? Mas, de uma forma geral, quanto mais tributo, mais desenvolvimento. Tributo é sinônimo de desenvolvimento. E mesmo um troço sendo sinônimo de desenvolvimento, a gente se consegue, né, ideologizando o tema, dar uma conotação valorativa ruim, inferior a essa vertente tão importante de organização social. A gente está no campo da ideologia e precisa se desideologizar conversando, né? Conversando, informando e trazendo esses temas à tona. O título do artigo que eu colaborei com esse livro chama-se Imposto é Coisa de Pobre, que é explorando essa questão da regressividade, como que, continuando, vocês lembram da campanha aqui do pato, né? Não vou pagar o pato. Como é que você vai... Como é que você... Veja que colocação ideologicamente perfeita, né? Ou substancialmente impura, né? Que é essa colocação aí. Você pega um problema que tem dois fenômenos opostos, né? Ricos pagando pouco e pobres pagando muito, e diz, não vamos aumentar carga tributária. Mas como não vamos aumentar? Se o problema é duplo, você precisa aumentar quem não está pagando, e você, para ser justo, né? E você precisa reduzir quem está pagando muito, porque a economia se ressente quando você tira a renda de quem ganha pouco, porque ele vai deixar de comprar na mercearia da esquina, né? E a mercearia também não vai pedir da indústria, e não pedindo da indústria não gera emprego, e a roda toda fica comprometida da economia. Então, tirando a renda daí, você prejudica todo o conjunto econômico. Essa ideia de enfrentar justamente um dos temas que se gasta mais dinheiro para ideologizar no Brasil, não é só da parte de tributos, né? Todos os artigos aqui estão tratando dessa forma. Ou é uma questão que é colocada errada, e a gente quer traduzir aqui o discurso correto, né, e dizer a forma correta, ou simplesmente é lacunoso. Simplesmente não se aborda essa questão e a população não sabe, não se trata, não é pautada, né? Então, de uma forma ou de outra, isso é um trabalho de enfrentamento, né, ideológico, quando nós colocamos, como se tenta colocar aqui, uma proximidade com a realidade e um distanciamento da ideologia. Bom, então, lembrar que a carga tributária brasileira, eu acho, o problema mais ideologizado, ela não é uma questão mal colocada, tá? Ela é uma questão colocada mal, né? Não é uma atrapalhação. É algo intencional, é algo que alguém ganha muito com isso. E ela se junta com outra ideologia antiga, outra teoria econômica do século XIX, famosa por Will Rogers, um ex-governador democrata americano do final do século XIX, e ficou, ao longo do século, sendo enfrentada, chamada trickle-downs econômicos, ou economia da cascata, ou economia do gotejamento. É aquele negócio de que favoreça a economia, favoreça os ricos, e todo mundo vai ficar rico. Se você der vantagens para o rico em benefícios, não tributar eles, de alguma forma assim, eles vão ficar mais ricos, eles vão criar mais empregos, e como se fosse aquela taça de champanhe que você põe na taça de cima, e a taça vai caindo de baixo, então todo mundo vai se beneficiar com isso. Nunca houve evidência científica para isso nunca foi uma teoria, né? Mas isso foi muito forte, e diversos autores, ao longo do século XX, desdenharam, enfrentaram a trickle-down. E a trickle-down está aí até hoje, né? Até hoje, você fala com um cidadão comum, ele vai dizer, tributo atrapalha investimento, né? Atrapalha desenvolvimento. Aí você tira, peraí, eu vou pegar uma agência de investimentos aqui, olha os melhores países do mundo para investir.
As maiores cargas aqui estão na lista dos maiores do mundo para investir. Como é que atrapalha o investimento? Mas não adianta. Isso se tornou valor, né? E é preciso enfrentar, é preciso conversar, é preciso publicar para isso. Queria citar aqui o Stiglitz, que ele escreveu. Ele foi um dos últimos autores a ter enfrentado o tema, isso é enfrentado o tempo inteiro. Mas o preço da desigualdade foi um livro que ele escreveu em 2001, se não me engano, o ano do Nobel dele, inclusive. E quando ele traz o diálogo de um empresário falando para ele, olha, tudo bem, esse negócio de você reduzir a desigualdade é um negócio legal, você é um cara legal, né? Mas isso tem um preço muito alto, né? Isso a economia se ressente e o crescimento é prejudicado dos países. E ele mostrou, olha, aí ele juntou no seu trabalho, né, os esforços que houve nesse sentido, nessa natureza, né, de você não tributar os mais ricos, de você dar vantagem aos mais ricos e ver o que acontecia, e mostrando que o que acontecia era justamente o contrário, que havia um preço econômico a se pagar quando há favorecimento dos ricos, que é o preço da desigualdade, no nome do livro dele. Tá certo? Isso é bastante, está divinamente desenvolvido, longamente, claro, é um assunto expansivo, e ele se tornou um valor muito forte em todo o mundo, e no Brasil ele é tratado de forma mais... simplesmente você despreza o que seja tributo. Não, tributo é um assunto ruim. Tributo não se relaciona com o desenvolvimento. Olha, tributo, ele é... Quando você paga tributo, por exemplo, do seu salário, né? Uma parte... Você trabalha e o seu trabalho você é trocado por salário. Então, uma parte do seu salário vira tributo. O tributo é uma espécie de trabalho coletivo. É uma organização coletiva da sociedade. É uma forma da gente organizar coletivamente a sociedade, é o tributo. E todas as formas de organização coletiva estão sofrendo todo tipo de ataque. E o tributo, há muito tempo, né, ele foi escolhido para poder... Foi atacado, foi prejudicado, né, em suas benesses sociais por esse tipo de comportamento e pela vontade ideológica. É isso. Muito obrigado. Bom, só para dialogar aqui com as pessoas que estão nos assistindo pela transmissão da Fórum, quem acabou de falar foi o André Horta, eu até avisei aqui pelo nosso chat, mas vou reafirmar. E agora, então, eu passo a palavra para o professor Gessé de Souza. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu acho que, enfim, não tem muita coisa mais a acrescentar ao que o Maringoni e o André já disseram. Mas, como organizador, ou seja, no fundo, o organizador desse livro foi o Rafael Valim, que ele gentilmente me pôs aí também junto, mas, enfim, ele que teve o trabalho, a ideia inicial. E a ideia inicial foi, como já dito, enfim, entrar com uma... intervir, modestamente que seja, no ambiente eleitoral, na discussão eleitoral. A gente sabe que a opinião pública brasileira é extremamente indefesa em relação a isso. Ocorre uma distorção sistemática da realidade entre nós, para que aconteça, enfim, o assalto ao excedente coletivo, produzido pela sociedade como um todo. É necessário uma violência simbólica gigantesca, uma mentira que se monta em todo, enfim, de um modo universal, e essa mentira ela é montada exatamente como as mentiras são, ou seja, você fragmenta a realidade, inverte efeito e o seu motivo. E o livro ele é uma tentativa de rejuntar, né, esses fragmentos que foram despedaçados pela força da ideologia. Claro que enfim, é um pequeno esforço de alguns intelectuais, de alguns pesquisadores, mas o nosso objetivo era exatamente mostrar como essas questões inteiras estão ligadas. Enfim, a minha intervenção nesse livro, ele estava ligado a quê? Estava ligado exatamente mostrar
de que modo essa violência simbólica foi construída entre nós, e ela é basicamente montada na humilhação de um povo inteiro, porque a dominação ela tem que ser moralizada para que o oprimido fique sem defesa em relação a ela. Então, você diz que, enfim, que são os pobres, que é a culpa disso, o populismo, etc., né? que é o que vai montar, vai recobrir essa ideologia de nada para o Estado, como se esse tipo de mercado fosse um mercado competitivo, produtivo, produtor de emprego, e não fosse apenas assaltando, né, ou seja, uma gigantesca transferência de recursos sob as formas da fraude. Né, é isso que foi montado. Ou seja, há 100 anos a gente ouve que a fraude está associada à política, ao Estado. Exatamente esse o tema, enfim, que eu tentei avançar um pouco. Né? Ou seja, aí você monta o quê? Você monta um processo que é aparentemente legal, porque os bancos compraram 400 canalhas na Câmara dos Deputados, que estão lá para vender o seu voto, né? E que assinam qualquer papel higiênico sujo, ele assina embaixo, porque ele já foi comprado para isso e tal. Então, por conta dessa aparência legal, né, nós somos, né, imbecilizados, roubados a nossa inteligência, né, onde a gente dá uma atenção muito maior ao procedimento aparentemente legal e descura do resultado, que é a única coisa que importa. Na vida, o que importa é o resultado. Né? E o resultado como o André já tinha dito na questão dos impostos, mas não apenas isso, o roubo que é realizado pela política, é claro que é reprovável, ninguém está dizendo que não é, mas ele é uma gota no oceano em coisas que são mostradas nesse livro, que são incríveis. Né? Por exemplo, o artigo da Maria Lúcia Fatorelli sobre como a dívida pública é só uma ladroagem. Né? Você põe dívidas ali, né, sem ter nem porquê, que não tem a ver com qualquer contraprestação para a sociedade, é simplesmente uma ladroagem. Inclusive, dívidas que são prescritas, né, se diz agora a sociedade vai ter que pagar por essas dívidas. Obviamente, esse é o motivo de que nunca tenha uma auditoria dessa dívida, né? Que é já um outro absurdo. Ninguém aqui paga nada sem saber quem deve. E é exatamente isso que a gente faz com a dívida. Né? E aí nada-se de braçada nessa desinformação, a pretexto de combater a inflação, então você remunera a sobra de caixa de bancos, etc., onde dá isso, dá uma corrupção aí de centenas de bilhões, que é uma simples transferência do orçamento, tudo que a gente paga em imposto, pago pelos pobres para o bolso de meia dúzia de rentistas. É simplesmente isso. É um assalto. Né? Legalizado, porque você comprou já, obviamente, né, 400 personalidades venais, que é o que compõe o nosso Congresso. Né? Ou seja, ali, se você anda na Câmara dos Deputados agora, exatamente esse pessoal que aprovou essas reformas, etc., você tem que tomar cuidado para não baterem a sua carteira. E tal, né? Esse é o tipo de gente que a gente está lidando. Né? E por conta disso, né, pela assinatura, pela oficialização desse tipo de gente, né, é que a gente se cega, né, ao resultado de um processo de rapina, de saque direto via mecanismos de mercado, né, juros extorsivos, que é o tema do Ladislau Dalbor no seu artigo, sem nenhuma justificativa, né, 300 e tantos % na conta do crédito do cartão, etc. Então, se você compra uma moto, você paga 3 vezes a moto ao banco e fica com uma moto só. E você não pode comprar mais nada, etc. São formas extremamente evidentes, né, de um assalto na mão. Né? Quer dizer, mas aí você mete a mão no bolso das pessoas simplesmente segundo o mecanismo. Quer dizer, isso jamais é discutido por ninguém, porque a empresa também é comprada pelo pessoal. Quer dizer, o capitalismo financeiro montou um esquema, né, que é um esquema de fraude direta, não tem nada a ver mais com uma relação produtiva em relação ao mercado, é simplesmente se assenhorar, né, por mecanismo de mercado, como juros extorsivos, ou por mecanismo de Estado, se apropriando do orçamento público, capturando o Estado, isenções fiscais, que são aquela história de que
olha, eu fico com o lucro, vocês, otários, ficam com o prejuízo. Né? Então, foi montado, e o mecanismo é a desinformação. A imprensa é paga para isso. Né? E era um pouco quase que uma reação desesperada nossa, né? Reagindo contra isso, enfim, da forma modesta como a gente pode, e tipo assim, um grito de desespero, né? Dirigido a vocês todos que nos ouvem aí, etc., né? Da gente se reapropriar da nossa inteligência e da nossa reflexão roubada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gessé. Eu proporia que a gente abrisse para 3 perguntas da plateia, para que eles também possam autografar aí, quem for comprar o livro, rapidamente, antes de ir embora. Diga. É porque está tendo transmissão. Muito obrigada. Imagina. Boa noite. Eu queria pedir licença porque eu trago uma fala que vem lá de 2013. 2013, quando milhões fomos às ruas pedir transporte. E milhões fomos às ruas pedir transporte. Transporte o nosso ir, o nosso vir. Transporte uma metáfora, senhores. Em 2013, milhares também foram às ruas fazer barulho. E barulho também é metáfora. E 2018, os barulhos estão barulhentos. Mas também o são os caminhões, porque muitos e muitos e muitos caminhões se espalharam por todo o país para nos lembrar dessa, que talvez seja a mais importante, ampla e específica metáfora do nosso agora, a metáfora do transporte. Aí tem 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Palestras, falas, livros, palestras, debates, falas, livros, palavras e consciências. São muitas as consciências, mas as consciências também precisam de transporte. Em 2016, um professor e filósofo escreveu um livrinho, Manifesto, me ensinando isso, e eu me senti convidada a escrever um também caderninho que eu trago aqui, que eu ofereço a vocês, professores, pensadores, editores, quem sentir de ler e ver se também pode servir, de repente, de transporte para suas consciências. É isso, boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado. Alguém quer fazer perguntas? Por favor. Temos mais uma vaga aqui na garagem das perguntas. Boa noite a todos. Meu nome é Jefferson. Eu queria que essa oportunidade contém dentro desse livro, que é de uma espécie de libertação aí da mídia empresarial, né, de tudo que ela impõe todos os dias aí a milhões de brasileiros, que ela tivesse uma oportunidade numa TV progressista e que um debate como esse fosse levado até ela, né? Mas é só uma solicitação de um brasileiro que cada dia mais procura saber mais, se informar mais, para poder agir, né? A minha pergunta é assim: quanto tempo levou para tudo isso que está hoje na cabeça de todos os brasileiros, na questão de impostos? Quanto tempo levou e quanto tempo vocês acham que vão levar para que haja alguma mudança nesse sentido, uma mudança concreta, não é? De uma mudança de mais oportunidade de ser feita justiça a respeito dos impostos e também para a justiça social, né? Que isso, o que vocês acabaram de falar, é um crime, na verdade, né? É um crime, eu posso dizer, até contra os direitos humanos, o direito de sobreviver, se alimentar, de ter um teto sobre a cabeça, de ter a educação para os filhos.
tudo isso está colocado nesse livro, não é? Então, eu queria que, de repente, sei lá, tenha uma perspectiva de uma mudança e uma luz no final do túnel, não é? Obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Alguém mais? Por favor, professor. Eduardo Fagnani. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho. Estou louco para chegar em casa e começar a ler. Se a Renata não roubar o livro e ler primeiro. Eu queria fazer 3 perguntinhas muito rapidíssimas para vocês 3. Maringoni, achei bárbara a tua abordagem. Eu só queria te perguntar sobre uma coisa adicional. A questão geopolítica, o papel dos Estados Unidos no golpe, e perguntar se o projeto desenvolvimentista não falhou muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros. Exemplo, Mercosul, pré-sal, monopólio da Petrobras, vinculação com os BRICS. André, dentro dessas mentiras, né? São mentiras, né? Que a gente vê todo dia, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, essa ideia de que simplificar impostos é suficiente não é mais uma dessas mentiras? E, Gessé, teria muitas perguntas para te fazer, mas eu queria te perguntar uma coisa simples. Simples não, complicadíssima. Quer dizer, a questão central dessa fábrica de mentiras são os meios de comunicação, né? Como enfrentar isso? Pode começar, André. Pode começar. Por você. Tá bom. E aí, eu já considero que, a partir dessas 3 perguntas, a gente parte para as considerações finais. Vou pegar carona, professor, nessa pergunta que você fez para o Gessé também. Estou falando, eu comecei a falar sobre sonegação e corrupção, né? Perceba que é o mesmo dinheiro que é levado. E você tem um caso clássico brasileiro, tá aí na internet, aí, sobre meios de comunicação envolvidos em sonegação. Grandes meios de comunicação envolvidos em sonegação. Então, por que é que não se bota o foco nisso aí? Não se bota o foco porque, evidentemente, que esse pessoal faz parte de quem seria atingido, né, se a gente desse clareza ao enfrentamento desse problema. Aproveitar que sobre a questão do crime que você faz aí, o problema é que, veja, o capitalismo, tão defendido por quem tem interesse, ele é prejudicado pelos seus defensores, né? Quem é da indústria do comércio e dos serviços acata o discurso do mercado financeiro e defende princípios, defende diagnósticos, defende medidas que prejudicam o comércio, os serviços e a indústria, né? E é autofágico, né? A ideologia é tão forte que o mercado financeiro dá as regras e os empresários, os industriais, então, aceitam aquilo ali como verdade e defendem algo que acaba com o negócio deles, né? Tem um exemplo típico, que é uma loja de tênis que desenvolveu a tecnologia, montou, abriu nos Estados Unidos, o diabo, e lá nos Estados Unidos, não é a gente aqui da terra dos juros imensos, não, lá, do juro de lá. E o economista fez um levantamento, a empresa de cartão de crédito que vendia esse produto desse tênis, ela tinha um lucro maior do que a iniciativa do tênis. Imagine, o mercado financeiro está tão grande que não precisa fazer nada. Ele entra intermediário ali, o cara entrou com tudo, né? Desenvolveu negócio, empreendedorismo, risco, o diabo, né? E ele veio lá, ele tinha um lucro maior do que o próprio negócio em si, né? Então, se existe um desfoque lá, tu imagina o desfoque que existe dentro do Brasil com juros tão altos. Porque, diz o professor Gessé aqui, não adianta você... Tributo é uma organização econômica do Estado, né? O Estado é quem promove as reduções de desigualdades, é que promove essa paz social. Então, é claro que a tributação sempre foi enfrentada, sempre foi um ponto onde se deve bater, onde o mercado vai sempre bater. Isso atrapalha, vai criar todo tipo de lenda com isso, porque justamente é uma forma de organizar, é o fundamento econômico da organização do Estado, né? Então, por isso que será tão organizado. Professor, sobre simplificar, já vi o senhor defendendo muito bem em outra oportunidade, naquele evento de ideias de reforma tributária, que a gente estava falando lá em Brasília sobre isso aqui. Vou acrescentar
mas uma coisa que tinha se falado por lá. Simplificar impostos. Se fala tanto de simplificar impostos justamente porque é o poder de prestidigitação, de mágica, né? De tirar o foco do que é importante para a economia e colocar o foco do que é interessante, né, que se faça. Não, a simplificação não é nada ruim, é ótimo, né? É bom que se faça lá. Mas você tem um outro assunto da progressividade que é fundamental, que é determinante para a economia funcionar. A simplificação não é determinante para a economia. Em 2013, o Brasil foi o terceiro país que mais cresceu no mundo, com esse sistema que está aí, com essa burocracia que está aí. Ela não é a questão central, a questão central é outra. Então, isso é uma forma, em primeiro lugar, eu acho, de tirar o assunto. Segundo, ela é derivada do nosso próprio sistema. Você sabe que a carga brasileira, assim, ela é regressiva, pobre paga muito e rico paga pouco, porque a gente concentra, basicamente, a cobrança dos impostos indiretos, do ICMS, que está nos produtos que você compra no supermercado, e impostos diretos, como a renda, por exemplo, né, que é a maior área de arrecadação dos países mais desenvolvidos, a gente tem uma das arrecadações menores do mundo. Então, o que acontece? Nos impostos diretos, é você pagando a receita. É uma operação só. Nos impostos diretos, você paga ao mercadinho e o mercadinho depois recolhe ao Estado. Tem 2 vezes mais questões para se tratar. Esses impostos diretos, eles levam muito mais, eles dão muito mais desgaste para o Estado, por ele ser maior, né, o número de operações, por ser muito mais mitigada o número de operações. Você recebe salário uma vez por mês, a renda vai ser sobre isso, né? Mas comprar, você compra 10 vezes por dia, né? Então, é muito mais difícil de você fazer o controle sobre isso aí. E como é difícil fazer o controle, o Estado termina colocando uma série de obrigações para garantir a arrecadação. Então, o Estado termina aumentando a burocracia pelo próprio modelo econômico adotado regressivo. Quando a gente mudar o modelo de regressivo para modelo progressivo, para insistir na renda, a própria burocracia vai cair pelo próprio formato do sistema nacional. É isso, abraço. Obrigado pela pergunta, professor. Muito bom, vou seguir aqui a ordem pelo Gessé e termina com o Maringoni. Pois é. Eduardo, na sua questão, acho que tem um ponto aí que aí mostra que não foi só as virtudes que fez com que a esquerda ou o projeto progressista pudesse, enfim, não pudesse avançar. Porque eu acho que você não se jogou por falta, enfim, de reflexão, de ter um projeto autônomo, né? Não se jogou a luta simbólica, tal, né? Quer dizer, isso é extremamente importante. Quer dizer, não acontece nenhuma coisa importante na realidade material se você não consegue tanto perceber a situação como avaliar essa situação para o público de um modo que seja, enfim, bem feito, que as pessoas compreendam o que está acontecendo, etc., etc. Eu acho o mais exemplar, porque tem muitos exemplos aí, né, dessa inabilidade, mas um dos exemplos que eu acho mais importantes é a presidenta Dilma Rousseff, que luta a luta que é mais importante, ou seja, de controlar o mercado, de baixar os juros, diminuir o lucro das parcerias privado-públicas, etc. Ou seja, enfim, ela decide com muita força de vontade encarar a luta principal, e aí você deixa que a Rede Globo explique isso para a população. Não é isso? Entende? Que você faça, que você, antes de tomar o governo, você diga e monte uma carta, a quem quer que seja, explicando que você vai realizar o que se espera, né? A partir desses interesses que estão efetivamente dominando a situação naquele instante histórico. Isso não significa que você vai ser ingênuo de não ficar depois afiando a sua faca, e afiar a sua faca, aí, no caso, quais são os instrumentos em que eu posso mostrar agora o que está acontecendo para as pessoas que estão perdendo, porque é incrível, muita gente perde. 98% do Brasil perde com essa situação, né? Aí tem 20%, quer dizer, que você nunca vai conseguir convencer, né, por 1000 razões, mas tem aí 80%, 70%, que você pode explicar o que está acontecendo, por que os seus melhores interesses estão sendo roubados, etc., etc. E você precisa dos meios
para isso, né? Então é incompreensível que isso não tenha, que essa batalha não tenha sido. Obviamente é compreensível, né? Que é exatamente o tema de você ser dominado por uma ideologia ou por uma visão de país, um mito nacional que lhe rouba a inteligência e que faz com que a esquerda, por exemplo, que a gente chama de esquerda, então uma visão que fosse do desenvolvimentismo, seja roubado a sua inteligência, né? É uma autossabotagem, não é isso? E é muito preocupante, inclusive, porque quando a gente vê que aí as pessoas dizem, mas o povo viu, por exemplo, agora, né, que houve golpe, que as coisas aconteceram, então você pode fazer tudo de um modo distinto, sem que você tenha feito nenhuma reflexão efetiva acerca disso, né? Então, eu acho que o voo de galinha das esquerdas nos últimos 100 anos tem um mesmo motivo, né? Aliás, a esquerda, em 1930, tinha muito mais do que tem hoje, porque tinham menos, né? O mito da mestiçagem de Freire dizia apenas que o povo é mestiço, mas que é bom, que existe um povo, etc. Né? Hoje em dia você não tem mais nenhuma. Isso foi completamente montado, deixou-se sufocar por uma ideia absurda de patrimonialismo, populismo, etc. Você a esquerda enfiou todas as facas envenenadas na própria barriga, né? E aí a questão realmente importante num contexto desse é por que não caiu antes, né? Quando você foi tão ingênuo, né? Então. Muito bom, Maringoni. Obrigado. Deixa eu tentar responder rapidamente as 3 questões. Primeiro, eu não sei seu nome, que falou dos transportes. Maria Helena. Maria Helena é o seguinte... Maria Eugênia. Maria Eugênia, desculpe. Maria Eugênia, essa questão dos transportes é uma questão seríssima na história do Brasil e, a meu ver, não é uma metáfora, é uma questão efetiva, não só de apropriação do espaço público, mas de convivência das classes sociais. Estou falando do transporte público, que foi o que explodiu em 2013. Por que o transporte público foi tão sensível? Porque, quando eu me desloco de um ponto a outro, o direito de ir e vir não é só o direito de eu ir daí para aí, daqui até aí, mas é o direito de eu me apropriar desse espaço. Quando eu posso andar pela cidade livremente, eu estou dizendo que essa cidade é minha no sentido público, não no sentido privado. Se eu tenho um transporte eficiente, eu posso ir a qualquer parte, a cidade é minha. Se eu não posso, se tem lugares que eu não posso ir, essa cidade não é pública. A Idade Média, você tinha um castelo que tinha muralha, que você não podia transitar por aquele espaço, é um espaço proibido. Então, o andar pela cidade, ele tem o direito ao transporte, ele não é só aonde eu posso ir. Eu posso ser impedido de ir porque tem a muralha, eu posso impedir porque eu não consigo pagar para ir até lá. Então, eu não me aproprio da cidade. E toda revolta na história do Brasil, para não falar na história do mundo, no setor transportes, é extremamente explosiva. A primeira grande revolta urbana que a gente teve foi no primeiro de ano de 1860, na revolta do Vintém, no Rio de Janeiro, que a passar subiu um vintém, aliás, não era 20 centavos, era um vintém, e o Rio de Janeiro, as pessoas foram tomadas pela surpresa de não poder mais tomar o bonde, e a cidade explodiu. Foram 5 dias de quebra-quebra. Esse quebra-quebra se repete em 1903, 1907. Teve uma grande revolta quando aumentou o preço das barcas entre Rio de Janeiro e Niterói, em 1956. Enfim, se você for examinar, isso é tremendamente explosivo, porque as pessoas deixam de ter direito ao que se chama direito à cidade. E, além do que, o transporte, isso quem levantou foi o Zé Ramos Tinhorão, um historiador musical, que, aliás, está fazendo 90 anos esse ano. Ele tem um livro que chama História Social da Música Popular Brasileira, e ele fala uma coisa impressionante. Quando o bonde chega ao Rio de Janeiro, nas décadas finais do século XIX, é a primeira vez em que as classes sociais, o escravo e o senhor, sentam no banco do bonde e eles estão igual sendo transportados, eles se veem cara a cara. Essa convivência forçada, existe tensão nisso. Então, a tensão no transporte existe, pelo seu aspecto exterior, pelo seu aspecto interior. Quando ela explode, deixa de ser metáfora. Só que entre os dois barulhos, de 2013 e de 2018, com os caminhões, tem um barulho muito mais ruidoso que o das panelas de 2015, 2016. Não, mas eu só estou falando, eu estou dizendo o seguinte, essa metáfora é a tensão social brasileira que está explodindo, que a gente tenta colocar aqui. É isso que é. O barulho expressa essa tensão, e ela explodiu. E a gente não quer colocar a pasta de novo de dentro do tubo, a gente quer entender essa tensão, essa explosão, e tentar resolver ela de uma maneira positiva, ou seja, superando essas tensões. Esse é o nó que todos nós estamos metidos nesse período eleitoral, e estamos metidos há muito tempo.
sobre quanto tempo nós vamos levar. Não sei se eu respondi, eu comentei, não tenho pretensão de responder. Ele expressa, mas o problema não é o transporte, é o nó tenso da questão. É isso. Não tenho pretensão de dar uma... Eu também não consigo responder quanto tempo a gente vai ter um desenlace, luz no fim do túnel. Eu, há muito tempo, não espero mais luz no fim do túnel. Eu espero que a gente, no processo, consiga ir caminhando para uma situação como a das eleições agora, a gente consiga sair da defensiva. Eu não acho que a gente vai ter luz no fim do túnel, mesmo que a gente eleja quem a gente quer contra ele nessas eleições. A gente vai conseguir sair da defensiva e começar um processo de reconstruir uma série de diques de contenção que foram quebrados, de construções históricas do povo brasileiro que foram quebradas. Essa eu não tenho. E sobre o Eduardo, essa questão do papel dos Estados Unidos nessa nova reconfiguração, nessa nova configuração do mundo, do mercado mundial, é central, embora a gente não tenha indicativos claros do papel dos Estados Unidos na deflagração do golpe, as evidências do benefício que o grande capital internacional, especialmente o norte-americano, tem no pré-sal, em você destruir o Mercosul, destruir a Unasul, que foi feito com a Unasul, sob patrocínio, assim, mais na cara, do Brasil e da Argentina, de desmontar essa construção, que é um concerto latino-americano sem os Estados Unidos, é explícito, é coisa de manual. Então, a gente precisa voltar a examinar uma categoria que, durante os anos 80, os pós-modernos diziam que não existiam, que é o imperialismo. Quer dizer, existe essa categoria, assim como a gente tem que recuperar essa questão do patrimonialismo e colocar no seu devido lugar o que é o imperialismo é algo que não é uma caricatura de esquerdista, de esquerdopata ensandecido. O papel do imperialismo no mundo, na reordenamento, em nos empurrar cada vez mais para a periferia, um lugar de onde a gente saiu ao longo do século XX, é central. E essa questão do desenvolvimento, sim, o nosso sucesso incomodou. O sucesso do desenvolvimento, não só interno, nós temos nos tornado um país sofisticado do ponto de vista da produção, mas de ter conseguido, com isso, articular uma série de variáveis, seja na América Latina, na América do Sul, na América Latina, seja na política de campeões nacionais, que a gente tem que discutir, tem que parar de fazer caricatura, é uma política correta do BNDES, de você conseguir internacionalizar as empresas brasileiras. Esse é o sucesso da Coreia, esse é o sucesso da Espanha nos anos 80, e esse era o caminho, que, aliás, o Luciano Coutinho estava começando assim, que não tem nada a ver com favorecimento, é uma política extremamente correta, e a gente tem que recolocar ela. Quer dizer, a destruição do BNDES é algo aí, sim, criminoso que está sendo feito. E eu acho que a gente tem que se voltar para isso, quer dizer, ver as relações internacionais sob o ponto de vista da produção. Isso, evidentemente, não é meu. Isso é de um clássico conhecido, um cientista político canadense, que, nos anos 80, escreveu o livro Production, Power and World Order, quer dizer, Produção, Poder e Ordem Mundial, que é o Robert Cox. O Robert Cox fala, não dá para olhar as relações internacionais sob o ponto de vista da diplomacia, sob o ponto de vista de questões de alguns acordos comerciais. Se eu não tenho a produção, ou seja, o trabalho no centro, eu posso falar de tudo, mas eu não consigo articular isso nas suas múltiplas variáveis. É isso, gente. Eu agradeço muito a Boitempo, a Contracorrente, a PUC, ao Renato, ao Gessé, ao André, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite para todos.